Shalom, shalom, amada família Bessorá, shalom, amigos queridos, 46º dia de oração, tchan, 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 reta final, que alegria no Senhor nesse tempo precioso, mas mais que a reta final, é o que nós aprendemos no percurso da caminhada. Foi cada boa semente que nós lançamos, estão sendo ativadas para a grande colheita do Senhor nesse tempo. E como estão aí os triguinhos do Senhor neste mês de Sivan? Como estão os triguinhos do Senhor, amados? Quando a gente olha, né, a plantação de trigo, acho tão bonitinhas as fotos. O trigo verde, o trigo que não está madurinho ainda, então, né, ele está lá assim em pezinho, mas o trigo madurinho, ele vai se inclinando e vai nos lembrando a passagem do Senhor que nós vimos sobre as boas aventuranças, sobre aquele que é humilde de espírito, aquele que se dobra ao Espírito Santo. A maturidade, ela é um sinal daqueles que se dobram ao Espírito Santo, aqueles que reconhecem a autoridade do Espírito Santo sobre suas vidas, estão submissos à ação do Espírito Santo para serem mudados, transformados, restaurados a Cristo, ao seu caráter sobre as vidas. Nesta semana da reta final, orando para recebermos força do alto, para sermos prósperos e bem-sucedidos, semeando da boa semente, colhendo bons frutos no Senhor. E é chegado o reino dos céus com o nosso Messias, o nosso sol da justiça, trazendo a sua luz, a luz que revela a grandeza da obra do Senhor, a luz que revela a cada um de nós aquilo que precisamos mudar, ser transformados, a luz que revela a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, que se estende a toda a humanidade. E no dia de hoje, vamos separar a passagem bíblica nesse tempo chegado de Shavuot, de Pentecoste, da festa das semanas. A gente vê a colheita acontecendo e a gente relembra os tempos bíblicos neste momento. E hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do livro de Ruth, relembrando a passagem separada para este contexto de João, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus, ele nos diz assim, João capítulo 4, versículo 35, vocês dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, porém, ergam seus olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Separando só para este momento, este versículo. Sei que ele tem todo o seu texto, o seu contexto, a sua aplicação, mas eu queria só chamar a atenção hoje a respeito do Senhor dizendo aqui, ergam os olhos e vejam os campos. Naquele momento, junto aos seus discípulos, depois do Senhor Jesus ter conversado ali junto ao poço com a mulher samaritana, a gente vê o Senhor dizendo para os discípulos, ergam seus olhos. Talvez vocês estejam observando o campo físico e dizendo, ainda faltam 4 meses para a colheita. Mas eu quero que vocês ergam os olhos e comecem a observar o mundo espiritual. E no mundo espiritual, os campos já estão maduros. E a frase, a palavra que chama a atenção, ergam os olhos e vejam os campos.
A denotação para a gente de que o Senhor está dizendo: não fiquem olhando para os seus próprios umbigos, não fiquem presos às suas próprias concepções, não fiquem aí atrelados, andando em círculos, dentro das mesmas circunstâncias, nas mesmices do dia a dia. Ergam os seus olhos, tenham outra perspectiva diante da revelação do Espírito Santo para a vida de vocês. Tenham outra perspectiva, ergam os olhos, olhem para o horizonte, olhem para a frente. Com a luz de Cristo iluminando, tenham um olhar diferente para o dia a dia, para a rotina, para as pessoas que o cercam. Tenha um olhar de esperança, tenha um olhar de graça, tenha um olhar de compaixão, tenha um olhar pacificador, tenha um olhar de misericórdia, tenha um olhar de partilhar e compartilhar. Tire os olhos do seu próprio umbigo. Pare de ficar querendo apenas ser você, o centro das atenções. Entendam que Cristo é o centro do nosso Evangelho. Cristo é o centro. E o Espírito Santo revela diariamente a pessoa de Cristo sendo gerada em nós. Então, que a gente erga os nossos olhos e a gente olhe ao nosso redor. A gente vai contemplar uma paisagem diferente do que a gente contemplou até os dias de hoje. Um olhar de esperança, uma visão descortinada pelo Espírito Santo do Senhor. Os nossos olhos espirituais sendo descortinados, os nossos ouvidos espirituais ouvindo e interpretando os sons dos céus, os nossos sentidos espirituais sendo ativados para este tempo determinado do Senhor, celebração de Pentecostes, celebração de semanas, celebração de Shavuot. E queridos, quando nós lemos, aqui sobre erga os olhos e veja os campos, veja os campos, veja aquilo que vocês não estão vendo agora, vejam pelos olhos da fé, vejam pela revelação do Senhor, traga à existência o que já existe no mundo espiritual, permita que isso seja visto sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família. Erga os olhos, erga os olhos. Nós falamos que nós somos submissos ao Espírito Santo do Senhor e nos reclinamos a Ele. E quando nós nos dobramos à presença de Cristo, Cristo nos desvenda horizontes que nós nem imaginávamos existir. E amados, falando neste tempo de colheita, a gente pensa sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth, propício para ser lido neste tempo de celebração de Pentecostes. O livro de Ruth também vai estar comentando a respeito de um período de colheita de grãos, colheita de cevada. A gente tinha os meses de Nissan, Iyar, Sivan, colheita de cevada, tempo de amadurecimento para o trigo estar pronto para colher em Sivan, e aí triguinho maduro para ser colhido, triguinho maduro para ser colhido, passa pela foice, passa pela peneira, passa pelo tríbulo. Triguinho maduro para ser colhido é triguinho preparado para ser ativado pelo Senhor. E o livro de Ruth é uma linda história. Quem tiver a oportunidade, esteja a ler esses dias. O livro de Ruth nos traz a perspectiva de Ruth e Noemi, duas senhoras na sua época, num estado de vulnerabilidade, ambas
né, numa situação para aquele tempo muito vulneráveis, e o livro de Ruth ele vai trazer este novo olhar. Ele vai trazer o olhar para a vida de Noemi, cujo seu nome tem o significado de doçura, e começa desventuras em séries na vida de Noemi. Ela sai com seu esposo e seus filhos da sua terra, que era a terra de Beit-Lehem, terra de Belém, a casa do pão, e eles vão para a terra de Moabe, porque havia fome em Belém. Havia um tempo de fome, o pão acabou na casa do pão, havia escassez. E eles tomam a decisão de ir para outra terra, com os seus filhos, e ali nós vemos desventuras em série acontecendo. Num primeiro momento, né, nós vemos que seu esposo Elimelech, ele vem a falecer, depois os 2 filhos vêm a falecer, e fica então Noemi e Ruth e Orfa, as 2 noras de Noemi. E ela quer voltar agora para sua terra. Diante de tantas desventuras, ela vai voltar agora para a terra de Belém. E ela se despede das suas noras, para que elas voltem para suas casas, casa de seus pais, para que elas retomem suas vidas, para que elas sejam felizes. Noemi, mesmo diante de tanta dor, ela traz em seu coração essa singeleza amorosa. Orfa, ela agradece, ela volta para a casa de seus pais. Mas Ruth não. Ruth, ela se apega de tal forma amorosa a Noemi, e o nome Ruth significa bela companheira. E Ruth volta com ela para Belém. Ruth volta com ela no período de colheita de grãos. Ruth lhe presta assistência, 2 mulheres vulneráveis, 2 senhoras, num tempo agora de estarem restaurando suas vidas. Noemi, ela se identifica agora não como doçura, mas com aquela que está muito amarga, porque se magoou com Deus, se entristeceu com Deus e com os acontecimentos de sua vida. E Ruth, a bela companheira que não a abandona, mas que fica com ela. E onde Noemi vai, Ruth vai. E onde Noemi repousa a cabeça, Ruth repousa. O Deus de Noemi se torna o Deus de Ruth. E Ruth, amiga fiel, essa companheira maravilhosa, ela estende não só as mãos, mas ela abre o seu coração, acolhendo Noemi sobre a sua vida, trazendo ali princípios de honra, de respeito, de gratidão. E não vou dar spoiler agora, chega! É bom ler o livro de Ruth e permitir que o Espírito Santo lhe revele muito mais. Mas Noemi e Ruth lançaram um olhar de esperança, lançaram um olhar de esperança para campos que, para algumas pessoas, estariam já secos, para algumas pessoas, campos que não demonstrariam nada, apenas terra rachada, pedras, espinhos, ervas daninhas. Ruth e Noemi lançam um olhar de esperança, lançam um olhar de esperança. Que a gente tenha neste tempo de Pentecostes, aprendendo na nossa caminhada com Cristo, ao erguer os nossos olhos e vislumbrarmos das boas sementes que são semeadas, a boa colheita que se prepara pelo Senhor, que a gente lance o olhar de esperança, que a gente olhe para os campos com esperança, que a gente olhe para a vida com esperança, que a gente olhe para o dia a dia com esperança,
que a gente olhe com os olhos de Cristo, que a gente tenha a alegria do Senhor, que é a nossa força. A palavra sobre a vida de Josué: seja forte e corajoso. E que a gente tenha em nosso coração a palavra que está em Gálatas: aquele que semeia do Espírito colherá do Espírito, se não desistir. Que a gente semeie boa semente a cada dia, que a gente olhe e veja os campos preparados para esta boa colheita, que a gente seja esse triguinho maduro, triguinho maduro, triguinhos maduros, inclinados, submissos ao Espírito Santo, mas com olhar sendo descortinado pelo Espírito Santo do Senhor e vendo além do horizonte. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, em nome de Jesus. Amém.